Alô, aluno de Geografia do 9º ano, vamos para mais uma aula, vamos dar continuidade à aula passada, ok? Na aula passada eu falei sobre o quê? Falei sobre produção de energia mundial, só que agora vamos falar da produção de energia brasileira. Só que antes, não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar e participar do canal. Canal Juazeiro Cidade Educadora. Vamos lá? Pronto, vamos lá. Então falando sobre produção energética do Brasil. Quando eu falo do Brasil, vocês não podem esquecer dessa frase. Ela é muito repetida, mas ela realmente é uma verdade. O Brasil, ele é um potencial energético privilegiado quando eu considero outros países do mundo. Ah, professor, por que o Brasil é um potencial energético? Primeiro, tenta imaginar. Nosso país é um dos países com maior território mundial, tá bom? Então o Brasil tem grandes áreas para ser explorado. Segundo, no nosso país existem várias reservas de energias. Como quais, professor? Petróleo, por exemplo, tem um potencial, por exemplo, da energia eólica, energia solar, temos outros potenciais. Então o Brasil, como eu falei para vocês, ele é um potencial energético privilegiado, tá bom? Vamos falar de cada um até o decorrer do final da aula. Primeiro, quais são os potenciais do Brasil? Vamos lá? Hidrelétrica. O Brasil tem grandes bacias hidrográficas, vários rios, então é um grande potencial em relação à hidrelétrica. Próximo, biomassa. O Brasil ele produz muita biomassa, então ele pode utilizar isso, ele usa isso como fonte de energia. Petróleo, o Brasil também ele produz muito petróleo, gás natural e carvão vegetal. Existem outras fontes de energia que eu vou falar ao longo da aula, ok? Vamos lá. Primeiro, com relação ao consumo de energia no Brasil. Em 1970, mais ou menos, o Brasil ele percebeu que ele precisava aumentar a capacidade de fonte de energia e diversificar, mas principalmente aumentar. Por quê? Qual a maior fonte de energia utilizada mundialmente, até mesmo no nosso país? É o petróleo ou derivado de os derivados de fósseis, tá bom? O que é que acontece? Só que o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o preço dele normalmente oscila a depender da situação de vários países. O que aconteceu? O Brasil estava muito dependente do petróleo, como por exemplo. Então o Brasil começou a se tornar o quê? O que se chama de autossuficiente. Começou a investir na produção, na distribuição de petróleo. Tá bom? Então vamos lá. E com o aumento do crescimento da população, vai pegando aí, elevado o padrão de consumo e o desenvolvimento de novas tecnologias aumentou a necessidade de novas fontes de energia. Então tem um Brasil que até então era dependente de fontes de energia como o petróleo, onde tinha um país onde estava aumentando a população, então precisa de mais energia, estava aumentando o padrão de consumo, então precisa de mais energia, e estava também aumentando a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, vamos supor, mais indústrias, por exemplo, então precisa de mais fonte de energia. Então o Brasil tinha que se tornar, em 1970, por exemplo, um país chamado de autossuficiente, para não entrar numa crise energética, como entrou. Tá bom? Há tempos atrás. Vamos lá? E nesse período, o Brasil, ele, por exemplo, dependia, se eu pegar uma fatia de 100%, mais ou menos 40%, 45% de toda a energia utilizada no Brasil era energia proveniente do petróleo e seus derivados. Então o Brasil ele é muito dependente do petróleo. Isso foi um dos motivos, tirando aqueles motivos que eu falei anteriormente, que fez com que o Brasil começasse a explorar essa área de refino de combustíveis fósseis, ok? E o Brasil também, apesar disso, ele é um dos maiores consumidores de energia de petróleo no mundo, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, com relação ao combustível fóssil, em 1938 foi perfurado o primeiro poço nacional. Não é tão distante não. 1938 foi o primeiro poço que foi perfurado. Tem uma foto aqui ao lado do slide, ok?
Posteriormente, foi criado o que se chama o Conselho Nacional do Petróleo, para discutir sobre esse subproduto e como aumentar a sua eficácia. Só que em 1953, Getúlio Vargas criou o que se chama de Petrobras, ok? Vamos lá, e ele tinha o seguinte slogan: petróleo, ele é nosso. Então, principalmente no período de Getúlio Vargas, foi incentivado a perfuração e a distribuição desse petróleo no nosso país, para se tornar autossuficiente e não ficar dependendo do mercado externo do mundo. Vamos lá. Segundo estimativas, a camada de pré-sal e a bacia de Santos pode conter mais de 30 bilhões de barris de petróleo nesse local. Vamos lá olhar o mapa do nosso país. Vocês podem perceber o quê? Que no Brasil existem algumas regiões estratégicas que vai ter o quê? Refino de petróleo, principalmente na região sudeste. Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo. Então, todos esses lugares aqui são locais onde eu tenho reservas de combustíveis fósseis. Então, o Brasil se chama de autossuficiente nessa fonte de energia. Mas vocês não podem esquecer que o combustível fóssil, como eu falei na aula passada, ele é limitado. O que é que significa? Qualquer país precisa procurar outras fontes de energia. Tá bom? Vamos lá. Em 1973, houve o que se chama de crise do petróleo, que foi um dos motivos que incentivaram o nosso país a começar a se tornar autossuficiente nessa fonte de energia. O que foi essa crise do petróleo? Alguns países que produzem muito petróleo simplesmente aumentaram o valor do petróleo, aumentaram, quando eu falo, bruscamente, tornando-se o quê? Os países que eram dependentes desse petróleo acabou não ganhando muito com esse tipo de crise, tá bom? Então imagine um país que é totalmente dependente do petróleo. Por exemplo, o Brasil só produzia nesse período o quê? Em torno de 15% do petróleo que era utilizado no nosso país, o resto era tudo importado. O que é que acontece? Se eu tenho uma crise onde tem um aumento do preço do petróleo, então o Brasil precisa gastar mais com isso. Então ele começou a procurar ser autossuficiente nesse tipo de energia. Vamos lá? Como eu falei, o Brasil produzia em torno de 14% do petróleo que consumia, então o Brasil, neste período aqui, com o aumento no preço do petróleo, eles começaram a se tornar o que se chama de autossuficiente, ok? Em 1997 foi criado o que se chama de Agência Nacional do Petróleo para discutir sobre isso. Vamos lá? Combustíveis fósseis. Se eu pego, por exemplo, os estados do Brasil, quem é o maior produtor de combustível fóssil no Brasil? É o Rio de Janeiro. Olha o tanto que ele produz. Aí, subsequente, eu tenho o Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Norte e os outros estados têm valores menores. Tá bom? E com relação à extração do petróleo, por exemplo, em 1970, por exemplo, a maior parte do petróleo que era extraído era em local terrestre no nosso país. Só que em 2014, por exemplo, essa extração começou a ir para locais marítimos. Por quê, professor? Porque as reservas estão em maior quantidade lá e porque se torna até mesmo mais barato para perfurar. Ok? Vamos lá. Com relação às fontes de energia, eu tenho aqui as principais reservas, por exemplo, do carvão mineral no Brasil, que fica na região sul. E com relação ao gás natural, eu tenho aqui os estados que produzem mais. Voltando a falar, Rio de Janeiro produz muito mais gás natural que os outros estados do Brasil. Com relação ao Brasil, eu falei para vocês só sobre o petróleo, tá bom? Só que como eu falei para vocês, é uma fonte limitada. E o Brasil, ele procurou e ainda procura novas formas de fontes renováveis, ok? Como fonte renovável, eu vou dar um exemplo do que é chamado de biocombustível, que são derivados da biomassa, que são estruturas vegetais ou animais, por exemplo, que pode ser utilizada como combustível. Qual biomassa o Brasil utiliza mais? Cana-de-açúcar, algumas madeiras e algumas oleaginosas, que são plantas que acabam produzindo alguns óleos, como a mamona. Tá bom? E esses biocombustíveis têm vantagens em relação ao petróleo, por exemplo, porque são fontes que podem ser renovadas. Vamos supor, cana-de-açúcar, eu produzo,
colho, eu posso plantar de novo e ter a fonte ilimitada, vamos falar assim, da biomassa, ok? Ó, aqui ao lado eu tenho um gráfico onde fala da produção de biomassas, por exemplo. Vamos pegar do ano de 2005 até 2014. Vocês veem que a produção simplesmente ele cresce vertiginosamente, principalmente por causa de algumas políticas brasileiras, como, por exemplo, o incremento de biocombustíveis no combustível do carro, por exemplo. Tem uma certa porcentagem que é adicionada ao combustível. Então, permitiu o quê? Que houve a maior produção de biocombustíveis. Etanol, ok? Que é um biocombustível que é derivado da cana, ok? Que é utilizado para compor, por exemplo, a combustão do carro. E tem um preço muito mais baixo, por exemplo, que a gasolina. Ó, existem outras fontes de combustível, outras fontes renováveis, por exemplo, no Brasil, que está sendo muito incentivado, a eólica, energia solar, energia elétrica, ele é muito utilizada no Brasil, então são fontes que podem ser renovadas. Então é até um assunto interessante para vocês procurarem e lerem um pouquinho mais, tá bom? Mas vamos para o desafio. É o seguinte, primeiro, fale um pouco sobre biocombustíveis e suas importâncias para o meio ambiente. O que é biocombustíveis e qual é a sua importância para o meio ambiente? Por que o Brasil é considerado um país com potencial energético? Muito simples, eu falei no slide. Então vamos lá, façam o exercício e publiquem lá no portal. Obrigado, pessoal! Fazer educação.